tarde, seja bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio do Papo de Alma, o podcast da Alma e Letras. Já chegamos no episódio 6. Esse episódio de hoje é um episódio muito especial, porque é o último episódio do ano de 2025 e trago aqui para vocês uma convidada muito especial, né? O tema da nossa conversa hoje é projetar o futuro, mulheres, tempo e o modo de habitar. Então, eu gostaria que vocês conhecessem, eu tenho muito orgulho dela estar aqui comigo, a Grafira Dias. Ela vai se apresentar para vocês. Grafira, seja muito bem-vinda no nosso Papo de Alma de hoje. Obrigada por eu estar aqui, obrigada por me convidar. Eu sou Grafira Dias, eu sou engenheira e decoradora de interiores e já tenho uma certa idade e gostaria de falar um pouco sobre tudo isso. Eu vi as perguntas que você fez e achei que são bem pertinentes. A gente prepara um roteirozinho para as convidadas, até para a gente aproveitar melhor esse tempo, né? Porque existe uma narrativa assim persistente de que envelhecer significa sair de cena, né? Amadurecer significa sair de cena. E para as mulheres isso costuma ser ainda mais duro. Mas eu acho que há mulheres como você que seguem criando, trabalhando e imaginando o futuro, né? Então, o que significa para você seguir ativa e criando o futuro em uma sociedade que associa a maturidade feminina à retirada de cena, a sair de cena, a parar, a não criar mais? De maneira geral, eu penso que antigamente era assim, e hoje eu vejo pelas pessoas com quem eu me relaciono, que não é mais assim. Eu tenho muitas amigas da minha idade, e um pouquinho mais novas, principalmente, que veio apenas essa chegada da idade mais avançada, eu tenho 75 anos, como uma coisa normal. É como quando eu faço meus projetos, quando eu tinha 40 anos, é a mesma coisa. Só algumas coisas que a gente tem que se adaptar, porque você já não consegue mais fazer determinadas atividades, mas viajo para tudo quanto é canto, trabalhos fora da minha cidade, sem problema nenhum, dirijo normal, então está tudo bem. E eu sou testemunha disso, né? Companheira de viagens. A engenharia e a construção civil sempre foram pensadas assim como territórios masculinos, né? Uma área assim predominantemente masculina. Quando uma mulher entra nesses espaços, ela precisa provar uma competência, né? A competência que ela tem, mas ela precisa provar. E isso parece que causa um certo peso assim na mulher. E você sofreu alguma espécie de etarismo e misoginia nessa área específica de atuação? Eu acho que não, eu não senti isso. Principalmente que quando eu estudei engenharia, era ao contrário, eu lembro que éramos 6 mulheres para 360 homens na minha turma da faculdade. Hoje já é igual, homens e mulheres, a mesma quantidade de gente estudando engenharia. E eu estudei e logo eu comecei a trabalhar em projeto. Quando é projeto, eu trabalhei em cálculo estrutural por quase 10 anos. Então, quando você trabalha em projeto, mulher é mais aceita, porque mulher é mais metódica. E aí, depois disso, eu comecei a trabalhar em obra. Em obra fica mais difícil, porque você tem que se impor. Mas eu nunca tive problema. Inclusive, eu coordenei a construção de um condomínio em Rio das Ostras, 106 casas. Lembro que tinha 200 homens sob o meu comando e eu coordenava, sem problema nenhum. Então, é lógico que você tem que saber falar, mas eu acho que depende de cada uma, então não vejo problemas. Mas depende muito da mulher e de como ela atua, né? Porque, por exemplo, na minha área, na área de letras, na área de educação, é o inverso, né? Eu lembro que quando eu fiz letras, na minha turma só tinha um rapaz, o resto era tudo mulher, né? A área da educação, das linguagens, ela é predominantemente feminina, mas a sua engenharia civil, principalmente, ela é predominantemente masculina, né? Então, por vezes, a gente pode
sofrer mais uma misoginia, Sim, um sim. preconceito, né, olharem para a gente com rabo de olho, mas bem interessante essa questão que você trouxe de que você liderou um grupo de homens e fez essa construção lá em Rio das Ostras. Você teve que morar lá para fazer Morei, esse trabalho, eu é? morei um E tempo como lá. foi essa experiência? Ah, foi uma experiência interessante, só que é justamente aquilo que você falou, pelo fato de eu ser mulher, eu tinha que provar. Então, eu trabalhei muito mais do que qualquer homem trabalharia se estivesse no meu lugar, porque eu estava na obra às 7 horas da manhã e saía de lá muitas vezes 9 horas da noite, sendo que a obra termina às 5 horas da manhã, da tarde, né? Mas foi um tempo de experiências. Mas engenharia é uma coisa muito boa, eu gosto disso, ela me permite fazer o meu trabalho, mas o que eu gosto mesmo é de decoração de interiores. E eu uso tudo isso que eu aprendi na engenharia, principalmente de cálculo estrutural, para poder fazer o meu trabalho da melhor maneira. Mando quebrar onde quer que quebre, sem preocupação. Então, isso me deu mais bagagem para poder fazer o meu trabalho de decoradora de interiores, né? A engenharia serviu de base para você fazer design de interiores, porque Sim, você sabe exatamente que parede pode ser quebrada e não pode ser quebrada, é isso? exatamente isso. Bem Eu até interessante. estou fazendo um trabalho agora lá em São Paulo, que vai começar dia 7. Eu faço, por isso que eu falo, olha, a gente vai para onde tem serviço. Com E certeza. eu vou começar um trabalho lá em São Paulo dia 7, que a gente vai, para instalar o ar-condicionado, nós vamos fazer alguns furos nas vigas de um apartamento. E qualquer pessoa ficaria com medo. Eu não, eu sei que vai dar certo. Certo. Então, não sou eu que vou fazer os furos, é uma empresa especializada, mas a gente sabe que pode ser feito. Aliás, o teu perfil no Instagram tá muito bonito, as matérias que você faz, né, os posts que você faz sobre, design interiores, as dicas que você dá, tá bem bacana, eu estou Obrigada. gostando muito, a gente está aprendendo muito, e é interessante, eu acho que esse trabalho de design de interiores tem muito a ver com o feminino, né, Sim. com esse fluxo criativo, nada contra a engenharia, mas digo, é onde talvez você permita se criar mais, Grafira? Ah, com certeza, com certeza. Eu adoro esse trabalho de decoradora de interiores. Até quando você me chamou para escrever aquelas Vamos falar cartas, depois. eu me lembrei da época que eu era criança e que eu queria ser arquiteta. E eu não pude ser arquiteta porque na minha cidade não tinha faculdade de arquitetura. E com tanto filho, meu pai pagar a escola para mim fora ia ser complicado. E aí eu já fazia projetos nas brincadeiras, nossa, quando eu era criança, de decoração de interiores. Interessante isso. E como é para você, assim, né, você pega um espaço, totalmente vazio, né, um apartamento, uma casa, e aí a pessoa pede para você fazer um projeto para você decorar. Aí você vai, faz o projeto, decora, e como é ver esse espaço transformado, né, de vazio, com tudo aquilo que você pensou, né, como que é? Como que começa isso, a tua ideia? Já começa no papel ou primeiro você bate o olho no ambiente, você já visualiza o que que ficaria bem, o que compõe com o quê, e depois você passa para o papel? Como que é o seu processo criativo? A primeira coisa é ver o local, mas mais importante é conhecer a pessoa que vai morar lá, porque não sou eu que vou morar. Eu já fui contratada algumas vezes para mudar tudo, porque a pessoa que decorou, o profissional, não pensou em quem ia morar, fez o projeto para ele. E não é, eu tenho que fazer aquilo que você vai usar, tem que ser de acordo com o teu jeito de ser. E então isso, eu falo que a gente é meio psicólogo, não sou só eu, todo arquiteto é meio psicólogo, porque ele tem que entender primeiro você para poder criar algo de acordo com tudo que eu já estudei, com tudo que eu vi, eu estou sempre me atualizando para poder atender a tua necessidade. E eu particularmente, sou contra modismo, sou contra Por tendências. exemplo, casas quadradas, que é a moda, preto e cinza para pintar, decoração toda preta e cinza. Isso para mim está fora. Pode ser, se é o teu perfil, se é isso que você quer, então tá bom, a gente vai chegar nesse acordo. Mas
não tem que ser. Eu posso, agora mesmo eu estou fazendo um apartamento lá em Curitiba, tá vendo? Eu vou para Curitiba. Que Em legal! março deve começar esse trabalho, mas a gente já está fazendo o projeto. E ela quer uma casa meio parisiense, com aquelas cores, aquelas tonalidades clarinhas, mas ela quer detalhes de cor. Então a gente vai pôr cor em alguns lugares. Então não tem regra, tem que ser o que cada um quer. E eu não sei se já aconteceu isso com você, mas acredito que sim, né? E quando um cliente, né, uma cliente pede para você algo que você sabe que não casa de jeito nenhum, que não vai ficar legal, você aceita mesmo assim ou você procura orientar? Veja bem. Se você me pedir para colocar esse copo no teu espaço e eu acho que ele não combina, eu vou pesquisar, fazer 1000 coisas, fazer 1000 sugestões para achar a melhor maneira de colocar esse copo no seu espaço, porque é você que vai morar, não importa. Não tem que ser exatamente aquele estilo que eu gosto, que eu deixo de gostar. É lógico, eu vou te orientar para não ficar ruim, mas é você que vai morar e eu vou achar um jeito de conseguir da melhor maneira. Isso eu acho bem interessante esse aspecto do teu trabalho, porque eu acho que a casa é uma extensão da nossa alma, né? Porque você entrar numa casa que não tem nada de você, né, mas que é belíssima, enfim, tudo do bom e do melhor, acho que fica uma coisa meio fria, não sei, né? O lar tem que ter essa coisa de você, né? Por vezes vão ter coisas que não vão mesmo combinar, mas é uma recordação, é uma memória, é um móvel antigo de família que você quer colocar com algo mais novo, e aí você respeita essa vontade do cliente. Mas isso é uma coisa que está acontecendo. Eu não falo que eu não sigo tendência, mas é uma tendência mundial. As pessoas, eu leio muita coisa de outros lugares, as pessoas estão se voltando mais para dentro de casa. E elas precisam de tudo isso, precisam dessa, eu chamo de decora afetiva. Então, elas precisam ter coisas que lembrem de boas viagens, que lembrem de pessoas que elas gostam. E então, as casas, de maneira geral, estão voltando a ser mais casulos, que eles A falam. selar. Sim, sim. Que Então, eu bom. acho isso. Não é só eu que estou nessa tendência. Tanto que a Casa Cor, eu gosto muito de ir nas exposições de Casa Cor, Sim. e a Casa Cor do Rio, a próxima, disse que vai ser tipo casulo mesmo. E a de São Paulo até começou a mudar um pouquinho para ser isso também. Embora eu ache a de São Paulo é a melhor que tem no Brasil, porque ela apresenta tudo de novo que está acontecendo, mas ela ficou muito grandiosa. Antigamente, ela começou com casas mesmo, e agora são espaços grandes, que as casas não são isso, né? As casas, de maneira geral, esse ambiente aqui, por exemplo, deve ser 3 por 4 no máximo, acho que nem isso. Então, isso é um ambiente, eu tenho que trabalhar com esse pequeno ambiente. E nas mostras atuais de Casa Cor de São Paulo, são ambientes super grandes, que não é o normal das casas. Eu vejo que eu sou tendência, então, porque eu sempre gostei na minha casa de ter recordações de viagens, ter memórias afetivas de família. Eu tenho um espelho que é da minha avó, tenho pratos na parede. Então, ouvindo você falar isso, eu falei, ah, que bom. Não, também não me importaria se não fosse assim, mas é legal saber que tem esse quê de afeto agora que está voltando como tendência, né? Porque Uhum. eu vejo muito, como eu falei antes, a casa como extensão da alma, e vai chegando uma certa idade que a gente vai também pensando assim, né? Onde eu ficarei quando eu envelhecer, né? Quando eu não tiver mais essa mobilidade de ir e vir, eu precisar de um lugar mais seguro, e aí muitas pessoas, e eu vejo assim alguns programas em TV, leio algumas coisas, né? Que não necessariamente esses idosos ficarão com os seus filhos ou com os seus netos, né? E essa ideia também de ir para um asilo, de ir para uma espécie de clínica, né? É meio aterrorizante, porque você perde tudo isso, essa alma que você sempre teve na sua vida, que foi a sua casa. E aí eu tenho pensado muito sobre como nós queremos assim envelhecer, né? Isolados ou em espaços comunitários. E
quando a gente fez aquela viagem que você foi falando para mim do cohousing, eu achei uma coisa tão sensacional e talvez assim, mesmo vanguarda, né? E eu queria que você explicasse para a gente agora o que que se trata, né? Do que é isso, cohousing, esse termo em inglês, né? Porque eu acho que em português seria, não sei nem definir, Conviver, talvez, não sei, não né? sei. Explica para a gente o que que é o cohousing. Então, de maneira geral, também está acontecendo um movimento muito interessante. Eu tive participando de um evento da longevidade agora em outubro, e tem várias construtoras, vários empreendedores trabalhando com senior living, que eles falam. Então, eles estão tentando trabalhar, melhorar os asilos, Sim. mas também estão tentando fazer prédios que sejam vendidos para pessoas mais velhas e, de repente, criar comunidades mais meio que misturados. Mas dentro dessa onda de senior living tem a questão dos cohousings. É uma ideia, um jeito de morar que começou nos anos 70 na Dinamarca. Olha, já faz tempo, nos anos 70. E só que Meio século. É. Olha. E naquela época eles começaram com diferentes faixas etárias, mas para morar no que seria o cohousing. E isso se espalhou pelo mundo, tem vários lugares, e no Brasil está entrando já há algum tempo, mas não tão efetivamente como a gente gostaria que tivesse. O que é o cohousing? O cohousing é quase um condomínio. Só que a diferença de um condomínio é que no condomínio cada um compra o seu terreno e você nunca vê o vizinho do lado e pronto. Você só se encontra para as reuniões de condomínio. No cohousing é um jeito de você viver com privacidade. Você tem a sua casa, geralmente são casas menores. Nós estamos fazendo um lá em Franca, que serão 70 casas de 50, 60 e 90 metros quadrados cada uma. E tem uma área comum que... Então, nessas casas, você pode morar sozinha, ou com seu marido, ou um viúvo sozinho, pessoas que quiserem morar ali. Nesse de Franca, é só para 50 mais, não vai ser admitido gente menor. Tem toda uma regra, umas regras de legislação, que aí cada caso é um caso. Não, mas em linhas gerais... E daí, essas pessoas moram lá, principalmente porque elas querem ter convivência. Então, eu moro lá porque eu quero estar com outras pessoas, eu sou 50 mais, e aí eu posso fazer ou não, mas se eu moro lá é porque eu quero fazer. Então, lá tem, por exemplo, tem uma horta comunitária, eu posso ajudar a plantar, se eu quiser. Tem um espaço para eu cozinhar, então eu posso... Geralmente, quem mora em cohousing fica um dia da semana, um dia do mês, responsável pela cozinha. E você tem também espaços de leitura, daí nós temos um coworking, então eu sou responsável de montar aquele espaço para outras pessoas trabalharem. Nós temos uma biblioteca, então eu sou responsável pela parte dos livros, de como coordenar isso, de como fazer isso acontecer. Daí tem um home theater, que aí eu sou responsável pelos filmes que vão passar ali. Então, cada um, de acordo com aquilo que mais gosta, fica responsável por uma coisa. Para toda a comunidade. Para toda a comunidade. Mas não que ele tem que fazer sozinho. Uhum. Ele vai só ser o coordenador. Sim. E os outros vão se oferecer para fazer. E, por exemplo, se você é como é que chama? Economista, você pode ser responsável por todas as contas do condomínio. Não que você tenha que fazer sozinho. Não, sim. Mas você claro é o coordenador disso. Então, o cohousing, ele permite que você se sinta útil. E foi provado, principalmente na Espanha, que tem vários, eles fizeram pesquisas e eles provaram que as pessoas que moram em cohousing
pelo fato delas se sentirem úteis, pelo fato delas não ficarem tão isoladas, elas estão vivendo mais felizes e muito mais, e mais saudáveis. Então, é interessante porque você observa que é o fato de você ter algo para fazer, de você ter motivo para levantar de manhã, porque eu vejo muitos idosos não só fica esperando a morte. Esperar a morte é uma coisa muito idiota. Eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho tantos projetos, eu, pessoa, e você também tem, ele também tem. Então, a vida fica mais interessante quando você tem projetos. Sim, então não se trata somente de dividir o mesmo espaço físico, não se trata somente de um ser vizinho do outro, vamos dizer assim, mas de trabalhar em prol dessa pequena comunidade. Cada um, de acordo com o seu perfil, vai fazer algo para aquela comunidade, vai doar o seu tempo. É uma forma, como você disse, de se sentir útil, de viver em comunidade, de dividir aquele espaço ali, de zelar por aquele espaço. Tem tantos fatores envolvidos, né? E uma coisa importante que eu vejo, eu não sei se vocês tiveram alguma notícia nesse tipo, mas eu soube de muitas pessoas que moram em apartamentos e morrem e só descobrem uma semana depois porque sentiu o cheiro ruim pela porta. E isso nunca vai acontecer num cohousing, porque se a gente aceita a sua privacidade, então você vai ficar lá um dia. No segundo dia, se você não apareceu e se você é uma pessoa que está sempre presente, nós vamos lá ver o que está acontecendo. Com certeza. Porque é essa coisa de criar uma comunidade sem abrir mão da individualidade. Seria Sim, isso? sim. Você pode. Hoje eu não estou com vontade de ir lá comer com eles, então eu vou fazer minha comidinha aqui no meu cantinho e está tudo bem. Mas se você fizer isso durante 3 dias, alguma coisa errada está acontecendo, porque quem mora num cohousing quer viver em comunidade. Não quer estar sozinho, né? Não, o tempo todo não. Quer solitude, mas não quer solidão. Sim. Né? É. Muito interessante, muito bacana. Eu achei sensacional quando você me explicou daquela vez, porque eu falei, nossa, é muito vanguarda, assim, né? A gente sai fora da caixinha. E, primeiramente, porque reconhece que essa pessoa pode ir até o seu último momento ativo, útil, né, Exato. feliz, participativo. Então, tem tantas questões que envolvem, né, escolher viver assim. E que legal que já está tendo essa implementação aqui no Brasil. Sim, nós temos alguns. Esse de Franca já está em aprovação, tem uns outros aí fazendo em São Bento Gonçalves, acho que é esse o nome da cidade, aqui perto de Campos. Aí tem já para construção lá em Petrópolis, no sul tem alguns, em Mogi das Cruzes tem um outro povo construindo. E eu tenho uma ideia de que eu tentei fazer cohousing antes da pandemia, estava tentando em São Paulo. Aliás, eu estou estudando a transformação de um prédio, fazer um retrofit para ser um cohousing lá em São Paulo, na Moca. Que bacana. Vamos ver se vai dar certo. Primeiro tem que achar funcionalidade e depois um investidor para fazer isso. Mas vamos, uma coisa de cada vez. Sim. Mas eu tentei fazer isso antes da pandemia e é muito complicado, porque envolve muitas leis, muitas coisas. Aí eu queria morar num cohousing. Então, como eu não consegui, eu achei que eu tinha um outro jeito de morar em mini cohousing. Então, a casa da minha família em Taubaté estava fechada, fazia 9 anos, e aí eu falei, eu vou mudar isso aí para um cohousing. Então, é uma casa pequena, de 100 metros quadrados, que eu transformei em 3 casas, 2 tiny houses, como eles falam nos Estados Unidos, que são as mini casas. Então, uma moro eu, outra mora minha irmã, que ela morava em Curitiba, daí ela veio morar aqui em Taubaté. E aí tem uma casa, uma área comum. Então, é uma coisa que dá para fazer em outras casas. Estou tentando convencer algumas amigas que moram em casas de 200 metros quadrados, sozinha, de repente, viver com outras pessoas. Não é co-living. Co-living é quando você tem vários quartos e... Não, nesse, se minha irmã não quiser me ver,
por uma semana ela não me vê. É lógico que eu vou ficar preocupada se está tudo bem com ela. Mas ela tem a privacidade dela, ela tem cozinha, ela completa, ela pode cozinhar na casa dela e eu também na minha, mas a gente prefere estar sempre juntas ali, né? Então, uma apoia a outra. Bem interessante. E eu fico pensando assim nesse seu fluxo criativo, né? A gente que estudou, né? Aquela Mulheres que Correm com os Lobos, né? Que a Clarissa fala que a gente nunca tem que deixar o nosso rio secar, né? E o rio é a metáfora da criatividade, né? E ouvindo você falar assim, tanta vitalidade, tanta criatividade, e como que espiritualidade, corpo e tempo se encontram na maturidade? O que você pensa a respeito disso? Eu penso que, por exemplo, eu tive uma sogra que, quando ela ficou na minha idade, ela vivia voltada para aquela canção nova, nada contra, né? Sim. Mas ela assistia aquilo o dia inteiro, aquilo me incomodava muito. E eu falei, eu não quero ficar assim, só voltada para a religião. Acredito muito em Deus, eu sou espírita de formação. Quer dizer, eu sou católica, mas de formação, mas eu sou espírita atualmente e frequento os centros espíritas kardecistas, e isso me traz muita condição de seguir em frente, de acreditar que vai dar certo, porque tem uma força superior. Se é Deus, se é energia, se é o universo, o que for, não importa. Para mim é Deus, que ele me ajuda a fazer as coisas acontecerem. Então, a espiritualidade, para mim, é uma coisa importantíssima. E eu vejo que isso tudo está envolvido no meu trabalho como pessoa. Não só eu ajudo, a gente tem um grupo que entrega marmitas de tempo em tempo, que ajuda grupos de crianças carentes, e faz, eu até estava vendo agora essa escola que a gente frequenta, que é um grupo muito legal, aqui lá de Taubaté, uma norueguesa, olha só que interessante, uma norueguesa veio para o Brasil passar férias e ficou assustada com tanta criança na rua. Ela resolveu criar o projeto Huppet, que é esperança em norueguês, para tirar as crianças da rua nos horários que elas não estão na escola. Não é um espetáculo. Ela foi para lá, conseguiu verba, trouxe para cá e comprou uma área em Taubaté, e ela faz esse trabalho. É maravilhoso o trabalho dela. E aí a gente ajuda ela também. Então a gente está sempre ajudando. Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode fazer na maturidade, na jovialidade, no que for, né? Ela tem, acho que uns 40 anos, essa moça, e criou esse projeto maravilhoso, voltou para a Noruega, treinou gente aqui para cuidar do projeto. Eu acho isso um espetáculo. Então, a nossa maturidade não é para a gente só ficar em casa, é para a gente ficar em casa também. Eu gosto de ficar em casa. Então, eu acho que é tudo isso. Mas ficar em casa por escolha, né? Sim. Não por falta de opção. Exato. Porque não tem o que fazer, né? Você fica porque assim, estou cansadinha, quero descansar, hoje eu quero ver um filminho. Mas não uma só escolha ficar. Sua, né? E muitas mulheres eu vejo da minha idade que só são avós, né? Vivem em função dos netos. Eu adoro meus netos, adoro estar com eles. Mas não é só eles. A minha vida continua com todos os meus projetos. Perfeito. E assim, né, a Alma Letras, ela nasceu com esse propósito de letramento feminino, sabe? E de ouvir também as narrativas femininas, né? E aí entra esse braço da Alma Letras, que é a publicação de livros, né, de mulheres, fundamentalmente. E ontem nós lançamos Carta para o Feminino, né? Você é uma das coautoras do livro, né, com uma carta sua. E eu queria que você falasse como que foi a sensação de você estar naquele lançamento com mulheres que você não conhecia. Acho que você não conhecia ninguém ali, né? Não. Só eu, né? Só você. Que fiz o convite para você participar. E como que foi para você, assim,
ontem, participar do livro, o que você achou do livro. Queria te ouvir um pouco. Eu falei, se quiser pegar também o Cartas para o Feminino, folhear, pode, fique à vontade. Eu achei que foi sensacional. E depois eu estava. Hoje de manhã, ontem eu estava muito cansada, não vi, mas hoje de manhã eu percebi que você tem uma história, uma coisa explicando cada seleção, Cada eixo cada temático, eixo. E aquilo foi assim, eu fui folheando para ver qual era o próximo e o que estava escrito. E é uma coisa gostosa de ver como que cada um, porque eu conheci várias mulheres ontem, e é interessante que nós somos todas diferentes e ao mesmo tempo não tão diferentes. Exato, é esse feminino que tem pontos de interseção, né, com todas nós, que o Jung chamava de inconsciente feminino coletivo. E é muito gostoso de ver, porque agora eu até falei assim, eu vou pegar a foto de cada uma e vou colocar aqui, porque daí eu relaciono essa carta àquela moça, porque algumas eu me lembro qual era a carinha delas, outras eu não lembro. E aí eu fico imaginando, porque você leu os trechos de cada uma, e aí a gente conhece um pouquinho delas mais do que só ver a figura. Sim. Foi muito, muito legal. E você escolheu, salvo engano, porque eu organizei esses eixos temáticos que aí estão, são eixos todos relacionados ao feminino, né? Porque escreve uma carta para o feminino, assim, sem ter os eixos temáticos, sem ter esses norteadores, eu acho que ia ficar uma coisa meio assim desconexa, nem todas, né, iriam alcançar. Então eu peguei esses eixos que têm a ver conosco, com toda e qualquer mulher, e aí cada uma de vocês escolhia ali o eixo que mais se identificou, né? E o que a gente no final constata é que cada uma escolheu falar sobre aquilo que estava atravessando naquele momento. Sim. E você foi uma das que escreveu para a sua menina, né? Para a menina que você já foi. Eu achei muitíssimo interessante a sua carta. Obrigada. No sentido de escrever para a menina, né? Porque a gente carrega muito ainda dessa menina conosco e a gente só é quem a gente é porque ela passou vários perrengues lá atrás, né? Exato. E ela que nos ajudou a nos fortalecermos. Então, eu gosto sempre quando tem mulheres que escolhem esse eixo. No final, todas acabam escolhendo, mas tem alguns eixos temáticos aí nesse livro que mais mulheres escolheram e outros que não. Tem uma aí que só uma escolheu. Sim, eu vi. E tá tudo bem, porque é aquilo, e a gente vai escrever sobre aquilo que está no momento, né, que está nos atravessando. E eu fiquei bem feliz com o seu convite, porque faz tempo, eu comecei algumas vezes a tentar escrever um livro falando de como que a minha vida hoje ajudaria pessoas a viverem as dela. Olha a audácia da pessoa. Mas porque a gente aprende com as experiências dos outros. E aí, falar para a menina que eu fui, e agora, quando você me lembrou de quando eu era pequena, que eu queria ser arquiteta, eu estava falando com essa menina na hora que eu escrevi a minha carta, porque era isso mesmo. Então, e realmente, a gente, quando é pequena, a gente nem sempre, ou a gente tem muitos sonhos e pensa que não vai materializar, vai realizar, ou né? tem medo, né? E depois esse livro, aquela menina, Mariana, que fez... A Mariana, designer. Nossa, espetáculo, está muito lindo, todo ele por dentro. Eu não li, vou seguir a sua sugestão de ler com calma cada carta. Não necessariamente na ordem, né? Abre ali uma página, um eixo por acaso, e vai lendo. Eu acho emocionante, todas elas, e as histórias, uma mais emocionante que a outra, tem umas que são deveras emocionantes, que eu acho que faz a gente chorar, porque você fala, nossa, como que ela conseguiu estar de pé ainda, né? E eu admiro muito a coragem que essas autoras tiveram de colocar ali as suas verdades, por vezes tão íntimas, sabe?
eu fiquei, assim, muito admirada. Eu falo, uau, que coragem, né? E que respeito a gente tem que ter por essas histórias também, né? Porque uma coisa é você ler um livro ficcional, que as personagens foram criadas, né? A história lá da sua cabeça, e aí transforma em crônica, conto, romance. Outra coisa é você ler livros que não são ficcionais, são livros de histórias reais, né? E cada uma com seu estilo de escrita, cada uma com a sua linguagem, quer dizer, é um respeito máximo por isso, né? Porque tem muita verdade aí dentro. Sim. E ficou lindo, realmente ficou lindo, porque eu também entendo, sabe, Grafira, que nem você, eu acho que você, né, você é designer de interiores e eu projeto essa alma do livro também, né? Eu não sei fazer, mas fica na minha ideia. E eu acho que cada livro tem a sua alma, né? Portanto, cada livro tem de ter uma identidade visual própria e por vezes, a maioria dos livros que a gente vê, a identidade visual ela se restringe à capa. Quando você abre o livro, todos estão diagramados da mesma forma. E eu sempre achei isso meio que padronizado, pasteurizado, e não, a Alma e Letras, cada livro por dentro também ele tem a identidade visual dele. Então, nunca um livro vai ser igual ao outro. Eu acho isso legal, porque você está colocando no mundo algo que é seu, que é único, né? Não dá para ser igual o da fulana ou do fulano, é seu, né? Tem a ver com a sua história e a gente vai buscar um design que se alinhe com a sua história, com a sua voz ali naquele livro. Tanto que a capa do volume 1 e o miolo do volume 1 de Cartas para o Feminino é completamente diferente. Eu pedi para a Mariana, a gente fez o primeiro, por exemplo, com uma capa amarelinha, clarinha, um off-white, eu falei para ela, vai para o outro extremo, agora vamos fazer uma capa escura totalmente diferente, porque são outras mulheres, são outras vozes, né? E aí eu acho que a gente acertou em cheio. E eu tenho 2 livros seus que a forma deles é maravilhosa, né? Eu gosto bastante de estar com eles, porque você não é aquele que você falou, você não abre a capa e está tudo só folhas escritas, eles te passam alguma coisa, eles te convidam a ler. Sim, mas não é bom isso? Cada livro carrega a própria voz, né? E a gente que trabalha, né, com mulheres, a mulher gosta muito dessa estética do produto, né? Porque por mais que o livro nasça de uma ideia, ele termina em um produto. E aí eu acho que a gente tem que cuidar da estética desse produto. Eu acho que é um investimento, sabe? Então, quando você faz um caderninho, faz com uma capinha, é uma outra coisa do que você fazer um livro, faz lá a capa e o miolo é igual, sabe? O papel, a textura do papel, a espessura do papel, porque isso tem diferença de preço, né? Como você, quando vai comprar material, você deixa claro, ó, se você quiser esse material, custa X, se você quiser esse, custa Y. A mesma coisa eu também deixo claro, o tipo de papel, a espessura do papel vai incidir no valor do livro, mas eu acho que são as diferenças, são os detalhes que fazem depois a diferença nesse produto, né? E acho que bom que você gostou, acho que foi bem emocionante. Não temos o vídeo ainda, porque foi ontem o lançamento, mas em breve a gente vai ter o videozinho oficial, você estará no vídeo, você fez as fotos também, né? Eu acho que foi um momento assim para ficar na memória. Exato. E né? Depois a gente estava comentando, eu fui com 2 irmãs, e a gente estava comentando no jantar sobre o teu trabalho. E sobre que você falou de onde vai estar esses livros. E isso e o seu projeto futuro do terceiro, do 4º livro, né? Então a gente achou isso fabuloso. Não podemos falar ainda. Mas é uma ideia muito legal a sua. Porque senão fica ensimesmado, né? Fica ensimesmado, assim, fica um livro ensimesmado só nas 24 que fizeram, né? Então, eu acho que a gente tem sempre que ampliar e entender o que eu estou fazendo que pode contribuir para ampliar, né, o acesso à leitura, o acesso à escrita, o acesso à literatura. Eu acho isso primordial, assim, sabe? É bem filosófico. Mas, assim,
o que que você está pensando, projetos futuros, você já falou de todos esses co-housing, mas tirando a questão da engenharia, do design, projetos, vai para a França, não vai para a França? Eu estou fazendo esse projeto de ir para a França, é meu projeto Sorbonne, que eu falo, que é Isso. estudar 5 meses, estudar francês na Sorbonne, que tem um curso lá para isso. E eu falei que a minha data, como é que tem um nome, né? Data limite, é o ano que vem. Senão eu desisto do projeto. E tudo bem se eu desistir, mas eu me coloquei como data foco mesmo. 2026. 2026, segundo semestre, o projeto Sorbonne. Mas também tem outros projetos. Nós estamos fazendo tem um grupo de pessoas que estamos escrevendo um livro, que eu comentei com você, sobre cohousing. Isso. A gente quer que mais pessoas entendam melhor o que é o cohousing e a gente divulgar essa ideia, né? Então, em princípio, meus 2 maiores projetos para 2026 são o livro Cohousing e o projeto Sorbonne. E continuar a minha vida normal de projeto, né? Até a gente inventa coisas, estamos tentando inventar um grupo em Taubaté, vamos ver se a gente consegue de... Vocês já ouviram falar de um projeto que começou na Holanda, de pessoas que se encontram de um local que antigamente era uma igreja e que agora não é, e aí as pessoas se encontram ali para ficar 2 ou 3 horas sem celular? Você já ouviu falar disso? Não, mas é sensacional. E o que eles fazem? Guardam o celular, ou em algum lugar lá, ou tem uns que ficam com eles, e aí são mais ou menos 250 pessoas que se reúnem, de diferentes idades. Um grupinho se reúne para aprender crochê, o outro para discutir algum assunto de filosofia, o outro para escutar música. Eu achei esse trabalho interessantíssimo e a gente está tentando fazer isso em Taubaté. Vamos ver se a gente consegue. Um grupinho lá, estamos tentando Bacana. Organizar isso. Mas eu vi que isso já acontece em Santos. Eu quero até ver se eu consigo ir lá, ver como é que está sendo de Santos, para tentar ver como trazer para cá, para Taubaté. Então, projetos a gente tem vários. E, Grafira, é muito assim sensacional ver você falando, porque seus olhinhos brilham, né? Quando você fala desses projetos, das coisas que você faz. E é uma multipotencialidade pura, né? Que você é o exemplo de uma pessoa, de uma mulher multipotencial, assim, né? Você abraça várias áreas, você é talentosa em várias áreas, né? E é como se a gente fosse várias numa só, né? Mas acho que nós mulheres somos muito isso, né? Já lembra da Isa, né? Isso. Nossa, que juntou nós. Exato, né? Esse mérito a gente deve a Isa. Eu queria muito agradecer você, agradecer a sua presença aqui nesse Papo de Alma de hoje. Muito feliz mesmo, porque eu acho que quanto mais mulheres a gente traz, né, que atuam nas diferentes áreas, né, e que de alguma forma o seu fazer no mundo, o seu se posicionar no mundo, de alguma forma tem ali a escrita, sabe? Não necessariamente são sempre escritoras que vêm aqui, mas de alguma forma tem a escrita, seja ao desenhar um projeto. Eu lembro aquela vez no Rio de Janeiro que você ficou, hoje eu estou aqui fazendo um projeto, digitando ali no computador, né? A preocupação ali com o texto, ver se estava tudo arrumadinho. Essa sua participação no Cartas para o Feminino, volume 2, que eu te agradeço muito por ter aceitado o convite. E você falando agora que também está fazendo um outro livro com outras pessoas, eu acho isso tão interessante, porque a escrita tem esse poder, inclusive, não só de cura, que eu acho que a escrita ela é curativa,
mas ela tem esse poder de conectar pessoas, Sim. né? Quando você abre, você fala, ai, a fotinho, eu vou colocar a imagem porque eu conheci. A mesma coisa esse livro, talvez você não conheça todas as pessoas que farão parte do livro, mas ele é um livro que conecta pessoas por meio da escrita, né? E toda mulher que vem aqui, no final, eu dou para elas um livro. Sai daqui com um livro meu, né? Ou só meu, ou um livro que eu participei em coautoria. E para você é esse aqui, o Poesia Reconcilia, que é um livro que não é só meu, eu sou uma das autoras, né? É um livro de poesia e eu acho que a poesia também tem um poder curativo, sabe? Sim. Por ser que nem a carta, são 2 gêneros, o poema e a carta, que eu acredito muito nesse poder curativo, e a poesia, ela está muito ligada também ao autoconhecimento. Então, esse livro é para você, de presente, muito obrigada. E nós encerramos o Papo de Alma de hoje, episódio 6, desejando a todos um Feliz Natal, boas festas, e a gente volta em janeiro com novas convidadas. Muito obrigada. Pode encerrar, Grafira. Eu também agradeço bastante de estar aqui hoje. Feliz Natal para vocês todos, um excelente 2026. E só lembrar uma coisa que eu esqueci de falar para você, que a escrita tem muita importância para mim, porque um professor um dia ficou curioso com o meu nome e foi descobrir o significado, e significa que escreve. Então, Grafira. Fiquei mais feliz ainda. Olha que bacana, nada é por acaso, hein, nada Grafira? por acaso. E eu adoro poesia. Muito obrigada. Que bom. Muito obrigada. Só preciso da dedicatória. Sim, vou colocar agora. Obrigada. Obrigada.